Haribol, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Que bom que estamos aqui mais essa noite, né? Como a gente fala aqui agora, é aulas do mato. Então, enquanto estamos aqui no dia explorando a natureza, né? Caminhando, né? Com os pássaros, com as árvores, à noite nós tiramos o tempo assim para falar de Krishna, né? Enquanto pensa, né? O dia inteiro em Krishna, à noite nós estamos aqui tendo essa maravilhosa oportunidade de falar de Krishna, e essa aula, né, a terceira aula aqui, vai ser a continuidade do verso 4 e 5 do Bhagavad Gita, do capítulo 10, a opulência do absoluto, onde Krishna aqui está descrevendo as qualidades dos seres vivos que são criadas por ele. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre a inteligência, o conhecimento, o estar livre da dúvida e da ilusão, a clemência e a veracidade. Falamos essas 5 qualidades, né? A inteligência, né? Essa inteligência, tá, aquele mantra, o mantra Gayatri, né? Que ele fala assim: Om Bhurbhuva Swaha Tat Savituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yonaha Prachodaya. Então esse mantra, ele é como se a gente estivesse invocando, né, no nosso coração essa luz Budi que nos dá o conhecimento dos 3 mundos. Entendermos, né, esse processo da criação, onde o Senhor Vishnu está governando atualmente. Então, como Vishnu está dentro do nosso coração, né, e Ele é o Senhor do universo, ao cantarmos o mantra, né, Om Bhurbhuva Swaha Tat Savituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yonaha Prachodaya. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Então nós estamos, pelo poder de Deus, ativando essa luz da inteligência, que é a qualidade inicial, né, que Krishna explica, que dá o prosseguimento, né, como se fosse a locomotiva para carregar ou para desenvolver todas essas qualidades que estamos falando aqui nesse verso 4 e 5 do capítulo 10 do Bhagavad Gita. Então, primeiro, antes de tudo, você tem que ter essa percepção inteligível da natureza e do conhecimento, para que as outras qualidades, né, se desenvolvam. Dizem não, que todas as qualidades são derivações do amor. Então, embutido em cada qualidade superior que temos está a essência do amor. Em outras palavras, se você não tiver esse sentimento de amor assim por Deus, todas as suas qualidades são inúteis. Mas se você tiver amor por Deus, automaticamente essas qualidades vão se manifestar naturalmente, porque elas são derivadas, né, do Senhor Supremo. Então disse que quando a pessoa se torna um devoto de Krishna, assim, um devoto realmente rendido, que está desapegado da matéria, ele adquire todas as qualidades dos semideuses. Semideuses são espíritos, né, em corpos mais elevados, que têm uma qualificação superior para administrar o universo divino, né? Krishna confia em certos
espíritos e potencializa eles para administrar todo o avanço de todos os seres que estão nos diversos planetas do universo. Há um plano, né? Há um plano bem elaborado pelo Senhor Brahma, por Krishna e por todas as expansões de Krishna, quando ele vem nos outorgar assim, a sabedoria e os processos de prática das eras, conforme o nível, né, ou o estágio de evolução de todos os seres. Então, hoje nós vamos começar então pela qualidade de controle dos sentidos. Controlar os sentidos é básico e fundamental para quem está querendo se situar na verdade. Porque sentidos, né? Sentidos é o olhar, o ver, né? O ver, o ouvir, o sentir, o saborear, o cheirar. Tudo isso é relacionado com o lado externo, o exterior. Então, se a gente deixa muito os sentidos interagirem com a natureza externa, né? E expande isso, a gente perde a nossa caracterização interior, porque os sentidos eles interagem com aquilo que se forma a nossa segunda natureza. E Srila Prabhupada ele diz, né, sobre o controle dos sentidos, que isso significa que os sentidos não devem ser usados para o gozo pessoal desnecessário, né? Então, o Prabhupada diz que não se proíbe a satisfação das devidas necessidades dos sentidos, mas esse gozo desnecessário dos sentidos é prejudicial ao avanço espiritual. Krishna explica no Bhagavad Gita que nas atividades, né, de comer, dormir, desfrutar e se defender, assim, devemos se divertir, né? Devemos fazer as coisas moderadas, não assim reprimir e quer fazer alguma coisa, mas não faz, porque assim, sabe, tudo tem o seu tempo de maturidade espiritual. Quanto mais o devoto avança nesse amor a Deus, menos gosto ele sente pelo desfrute material. Mas enquanto você ainda não é avançado assim, ao ponto de se tornar assim completamente conectado com Deus, em amor puro, em êxtase, né, interno, temos que respeitar as nossas necessidades materiais num nível satisfatório para que isso não atrapalhe o nosso desenvolvimento espiritual. Temos que saber o momento em que estamos extrapolando essa linha, né, de moderação aqui nesse mundo material. Não tem problema desfrutar. Assim, você desfruta oferecendo para Deus. Essa é a melhor forma de desfrutar. Mas muitas vezes vamos desfrutar de uma forma do ego. Mas não devemos ficar muito preocupados com isso e entender que é natural dentro do processo de evolução espiritual. O que sempre está valendo é a sua intenção contínua de usar os seus sentidos, né, para ouvir sobre Krishna, né, ver a imagem de Krishna, saborear a praçada de Krishna, né, assim, tocar os devotos, tudo aquilo que é relacionado com Krishna, assim, enfim. Os sentidos, eles se purificam no contato com a matéria sagrada, que está relacionada com a Suprema Personalidade de Deus. Mas, eventualmente, nosso ego vai sentir... porque o corpo material ele é um mecanismo próprio, ele tem as suas funções próprias. Então, o certo seria, em vez de reprimir completamente, observar o movimento, o nosso movimento dos sentidos, e desfrutar moderadamente, falando assim, não, agora eu quero
agora vou usar os sentidos realmente para que eles servem, para o desenvolvimento espiritual. Então, fazendo assim, você vai evoluindo cada vez mais e, naturalmente, numa fase mais madura da espiritualidade, você vai atingir esse padrão de desapego completo pelo desfrute ilusório, sensorial, assim, ilusório. Então, é um trabalho a ser feito, né? Que estamos fazendo aqui hoje, ouvindo sobre Krishna, né? Ouvindo sobre as qualidades divinas, isso tudo já está assim, carregando a nossa memória para que a gente se lembre das nossas atividades. Então, Prabhupada fala assim que, portanto, né, deve-se evitar o uso desnecessário dos sentidos. Né? Tem gente que fica, quando não tem nada para fazer, ele fica usando os sentidos assim ao léu. E Krishna fala assim, quando você não precisa usar os seus sentidos, faça como a tartaruga, né? Retraia os seus membros para dentro da casca, vamos dizer assim, ou seja, quando você não está fazendo muitas coisas que não são relacionadas que vai te desviar da consciência de Krishna, você simplesmente sente, entre em meditação, comece a meditar em Deus. Entende? Usar os sentidos sempre que puder, que tiver um espaço, em vez de, tipo assim, quando você está sozinho, a pessoa vai pegar um celular, ou vai ligar uma televisão, ou vai ouvir uma música, tipo assim, ela não consegue assim, ficar sem usar os sentidos. E Krishna fala exatamente quando os sentidos não... quando ultrapassou aquele nível de moderação e quando você tiver uma oportunidade... Você está em qualquer lugar assim, sente, retrai os sentidos como a tartaruga retrai os membros para dentro, né, do seu casco e pense em mim, conecte. Então temos que fazer isso o tempo todo e vai chegar um tempo da nossa maturidade espiritual que os sentidos já vão estar assim conectados o tempo todo. Você acordado ou meditando, a sua vida vai ser assim uma pura meditação. Krishna explica, né, sobre isso, que o devoto ele está jubilante no eu, ele está sempre vivendo dessa performance interna. Então, controle dos sentidos. Depois vem uma segunda, né, a segunda qualidade de hoje, que é controle da mente. A sétima qualidade aqui desse verso. Então, controlar os sentidos significa, naturalmente, controlar a mente, porque a mente, ela é o centro dos sentidos. Né? A mente, os sentidos, eles estão mais ligados ao desejo de desfrute, né? E a mente está mais ligada aos pensamentos. Se os seus pensamentos são controlados, naturalmente os seus sentidos vão seguir o que a sua mente está determinando. Então Prabhupada fala que dessa mesma maneira devemos afastar da mente os pensamentos desnecessários. Isso se denomina shama. Então Prabhupada às vezes também ele fala assim que ninguém deve gastar o seu tempo tentando descobrir um jeito de ganhar dinheiro, por exemplo. Ele fala que isso é um desperdício da capacidade de pensar que Krishna nos deu. Porque se entendemos que Krishna dentro do nosso coração, isso aí é uma falta muito grave nos devotos. Eles não colocam fé e confiança completa em Krishna dentro do coração, que Krishna está controlando tudo. Então, tão logo, né, nós começamos a nos render de fato a Krishna, não de uma forma assim cega, mas entendendo o processo e aceitando completamente que Krishna é Deus. Então, Krishna vai fazer os arranjos materiais, a matéria nada mais é do que a energia de Krishna. E ele vai trazer na Bhagavad Gita ele fala, ele vai trazer o que nos falta e vai manter o que já temos. Porém, os devotos, eles começam a vibrar mentalmente,
ou através das sensações, começa a ter aquela impressão de que algo não vai ficar bem, e que a vida é uma luta, e que amanhã as coisas podem não ser assim, ou assado, e Krishna fala, não, renda-se a mim, eu estou no controle completo, né? Eu lembro aqui agora da Bíblia, onde o Mestre Cristo, ele dizia, olha só os passarinhos, né? Eles não estão trabalhando, mas eles estão recebendo assim, completamente o alimento. Olhem as flores, né? Os lírios do campo, olha só como elas são belas. Nem o rei Salomão se vestiu tão belamente como elas. Aí depois o Cristo fala assim, se para esses seres de nível inferior, né, o reino vegetal e o reino das aves, Deus já cuida tão bem, quanto mais de vocês que são seres humanos, são espíritos em formas adequadas para evoluir espiritualmente. Por que Krishna não vai cuidar? Então temos que ter essa fé. É nesse sentido aqui que Srila Prabhupada fala assim que estamos desperdiçando a nossa capacidade de pensar quando estamos assim tentando um jeito de descobrir para ganhar dinheiro, ou para outras coisas também que são simplesmente materiais. E se Krishna nos deu essa capacidade da mente, não devemos deixar a nossa mente ficar assim tão livre, vamos dizer assim, porque quem controla a mente é o espírito. A mente é só um instrumento, né? Mas não podemos deixar o instrumento ter o poder sobre o espírito, de escravizá-lo, de deixar que os sentidos que são emanados, né, assim, da mente se perder na energia material. Então, yoga significa que o espírito tem consciência do que ele compreende os seus instrumentos, aí usando essa inteligência, né, ele controla os sentidos e controla a mente. Então o Prabhupada fala assim, como você está usando o seu tempo, como você está, porque você está desperdiçando a sua capacidade de pensar. Na forma humana, essa capacidade de pensar é maravilhosa, né? Tantas filosofias, tantas coisas assim, e temos que ser objetivos. Vamos pensar na essência, no objetivo último. Assim como Krishna diz, assim, as pessoas estão muito assim, os Vedas, né? A linguagem florida dos Vedas, né? As pessoas também, não só materialmente, mas também espiritualmente, estão pensando assim, ir por reinos celestiais, e tudo é desfrute dos sentidos, não importa se no plano grosseiro ou sutil. Então temos que usar a nossa capacidade de pensar para assim, imediatamente, todos os dias, ficar fixo em consciência nos pés de lótus do Senhor, para que o nosso instrumento oferecido por Krishna tenha assim, um bom proveito. Então o Prabhupada fala que deve-se usar a mente para compreender a principal necessidade dos seres humanos. Né? E qual é a principal necessidade dos seres humanos? O que os seres humanos querem? Né? Eles querem desenvolver uma vida progressiva para despertar o amor por Deus. Essa é a única necessidade. Não é ter conforto material, ganhar dinheiro. Isso tudo, se você for ler o Bhakti Rasamrita Sindha, o Néctar da Devoção, a primeira coisa que Krishna diz é que quando você realmente se rende de fato, não assim, eu acredito em Krishna e fica cantando mantra. Não, se render de fato a Krishna de coração, essas questões materiais são assim, automaticamente resolvidas. Temos que ter total ciência disso. Né? Não é questão de fé, é porque você entende que tudo é Deus, tudo está no controle de Deus.
Então você não tem essa ansiedade, não tem, né? Como uma das qualidades, você não tem dúvida, não hesita. Você fala, eu vou de qualquer maneira, porque Krishna, porque nós temos que arriscar de alguma forma, né? Temos que arriscar de alguma forma. Então, a principal necessidade é desenvolver amor por Krishna. Então, logo, desenvolvamos amor por Krishna, não por interesse, tá, gente? Não por interesse. Amor por amor. E deixa que Deus resolva os nossos problemas. Assim como Ele resolve os problemas lá dos passarinhos, das flores. Então, Ele vai resolver o nosso problema também. Que não é problema. Nosso problema realmente não é a questão material. É a questão espiritual. Porque esse dito, entre aspas, assim, problema, ele está acontecendo toda a vida. Se você não se render agora a Krishna e não voltar para o mundo espiritual, na outra vida você vai falar, estou com problema de dinheiro, eu estou com problema disso, e não dá para se render a Deus ainda. Vai acontecer, isso está acontecendo há milhões e milhões, em todas as espécies de vida. Você vê que eu estava assistindo um programa na National Geographic, e você vê que o mundo animal é aquilo, ele vive apenas uns para se matar os outros e para sobreviver, né? Busca de comida, tudo, e Krishna fala, não, eu vou prover para vocês comida. Só que as pessoas fazem isso no sentido assim, pela metade. Eles acreditam em Deus, mas o coração delas está assim, das pessoas está sempre em muita dúvida, não solta aquele pedacinho que está agarrando no mundo material, entende? E quando você está evoluído na sua mente, você percebe que tudo é Krishna, não tem essa questão de material e espiritual, porque você começa a interagir com a matéria de uma forma espiritual. Seus sentidos começam a desfrutar a matéria espiritualmente, com consciência. Então essa necessidade, né, dos seres humanos, Prabhupada diz que devemos apresentar essa necessidade para as outras pessoas de maneira autorizada. Então, agora aqui eu estou falando do Bhagavad Gita, estou falando das palavras de Krishna, das palavras de um devoto puro de Deus, Srila Prabhupada, explicando o que Krishna quer de nós. Então, na forma humana, Krishna vai nos dar um cuidado assim, super especial, por nós estarmos assim, realmente desejando de coração nos conectar amorosamente com Krishna. É dito que até os semideuses têm vontade de estar nesta forma humana de vida, tão especial que ela é. Então que temos que pensar o que estamos fazendo em relação ao nosso progresso nesse mundo. E Prabhupada também diz que deve-se desenvolver o poder do pensamento, como? Associando-se com pessoas que sejam autoridades nas escrituras, com pessoas santas, né? Com pessoas com mestres espirituais, com professores de Krishna e com aqueles cujo pensamento é bem elevado. Então, por que Prabhupada está falando isso? Ele está falando nesse sentido de que uma mente, quando ela tem uma energia X, se ela chega perto da mente de outra pessoa que tem uma mente mais elevada, assim, por osmose, vamos dizer assim, por associação, a sua mente vai se elevar em nível vibratório. Então, quando você está numa associação com uma pessoa que realmente está em Krishna, que está vibrando essa conexão da divindade em seu coração, automaticamente você vai sentir um desejo que você não sabe de onde está vindo, de querer também se aproximar de Krishna. Então esse é o favor de uma alma mais avançada. Ele vai passar a energia dele, porque essa pessoa é o meio transparente de Deus nesse nível energético.
entende? Assim como se você lê as palavras de Prabhupada e realmente se absorver naquilo, no sentimento que estão naquelas palavras, não simplesmente ler por curiosidade ou intelectualidade, aquilo vai tocar seu coração, porque ali Prabhupada está presente. Vani, se entendemos isso já é a presença que estamos aqui sempre tentando falar. Leia o Bhagavad Gita, leia o significado, entre na energia do devoto puro. Então o amor começa a se manifestar. Os lugares sagrados, por exemplo, onde geralmente os devotos vão e cantam muito Mahamantra, falam de Krishna, às vezes não tem ninguém, mas quando você chega lá, aquilo está imbuído de uma energia que você sente naturalmente, assim, nossa, eu estou sentindo uma tendência, né, algo amoroso, porque a sua essência começa a ser mexida, porque tudo é energia, entende? Então, nós somos energia espiritual, e essa energia material e espiritualizada em tudo está impregnado assim num lugar sagrado. É dessa forma que esse lugar é recarregado continuamente, como a visita à presença dos sábios. Então as pessoas elas vão para esses lugares sagrados e depois de um tempo esse lugar começa a ficar meio carregado negativamente, porque as pessoas vão cheias de problemas, né, vão querendo, cada uma no seu ritmo, e aí contamina tudo, entre aspas, e aí os sábios vêm de novo e começam a cantar. Então há essa compreensão científica, até energética da coisa. E quando você estiver sozinho em casa, ou não tiver um templo, ou a internet onde você não possa associar, sempre esteja cantando o nome de Deus, sempre esteja lendo algo relacionado com Krishna. Então você vai estar pensando, né? Pensando de uma forma como Krishna está falando aqui, o controle da mente. Isso é controlar a mente, né? Desenvolver o poder do pensamento. O que é o poder do pensamento? É se conectar com a divindade. Se o seu pensamento não está conectado com Krishna, não é poder. É uma ilusão, um falso poder, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes a gente fica pensando assim, mas onde estão essas pessoas? Eu falei, calma, não, isso aí vai depender da sua vibração. A partir do momento que você começa realmente, olha só, sinceramente, honestamente, a vibrar essa avidez pela consciência espiritual, naturalmente o universo vai trazer essas pessoas, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre nunca aparece quando você não está pronto. Mesmo que você se aproxime de um mestre, você não vai sentir a energia de uma pessoa mais avançada espiritualmente, porque você não está em ressonância harmônica com a energia, né? Então, diz que para o mestre é mais difícil o mestre encontrar um discípulo do que um discípulo encontrar um mestre. Porque o mestre é o mestre, mas o discípulo, geralmente os discípulos vão por outros motivos, né? Ou motivos ocultos, até mesmo de fama, de dizer assim, eu sou discípulo de Prabhupada, eu sou discípulo de tal, eu sou discípulo, assim, deturpa, né? Você é discípulo de Krishna e o professor espiritual, ele simplesmente vai trocar energia com você, né? Então tem que ficar bem atento quanto a isso. Nós vemos aqui que hoje, né, falar sobre o controle dos sentidos e controle da mente já demandou bastante tempo, mas isso é natural, porque yoga, né, tudo é controle dos sentidos e controle da mente. Não controle, como a gente estava falando, de reprimir os pensamentos e os sentimentos. Controle significa aplicar, né, os nossos sentidos e os nossos pensamentos na ocupação de atividades, né, que nos conectam com Krishna na matéria, entendendo que não existe assim matéria. A matéria é uma energia de Krishna e que nós podemos espiritualizar essa dita matéria.
É algo assim meio místico, mas Krishna explica muito bem aqui no Bhagavad Gita, que nós temos esse poder como filhos de Deus, né, como co-criadores, temos esse poder de transmutar a matéria num sentido espiritual, mesmo que a nossa percepção intelectual não entenda muito bem, espiritualmente nós vamos entender. Eu sei que quando eu pego aqui o Bhagavad Gita, e agora que eu estou falando aqui para vocês, o Bhagavad Gita é totalmente Krishna, é totalmente espiritual. Você lê o Bhagavad Gita é assim, sentir muito prazer na alma mesmo, no espírito, né? Agora, tem pessoas que vão ler o Bhagavad Gita no sentido intelectual e não coloca a alma, né, o espírito, não está vivendo em Krishna. Então o Bhagavad Gita se torna meio assim irrelevante no sentido vivencial. É apenas um tratado, uma escritura. Você tem que viver aquilo que você, né? Então por isso que Krishna fala, explica o Bhagavad Gita para os devotos, para as pessoas que são austeras, que realmente estão interessadas na vida espiritual, porque senão vai ser mais um monte de palavra. Quando você lê o Bhagavad, nossa, você fica em êxtase, né? Mas é um processo, né? É um processo, você tem que desenvolver essa percepção, né, extrasensorial, extramental, extra-intelectual, e fica na percepção espiritual. E vai ser natural, quando cada vez mais se situa no espírito, mais o Bhagavad Gita vai tendo um sentido renovado. Cada vez que você lê o Bhagavad Gita, você vê que Krishna ele imprime novas compreensões dentro do seu coração, a vida toda, eternamente. Então isso é muito maravilhoso. Então, depois do controle dos sentidos e o controle da mente, nós temos as qualidades de felicidade e aflição. Né? Felicidade e aflição, por que isso é qualidade? Felicidade e aflição, o que significa isso? Então, o Prabhupada está falando que Shukam, prazer ou felicidade, deve sempre estar naquilo que é favorável ao cultivo do conhecimento espiritual da consciência de Krishna. Entende? Porque quando falamos em felicidade, nesse sentido, vou viver minha vida, mesmo assim com Krishna, vida material, aquela vidinha mais ou menos, que tem um sentido transcendental, porém você está muito envolvido com as coisas materiais, naquela luta diária. Então isso aí não é felicidade. A felicidade ela está exatamente quando você usa tudo o que é favorável, que está assim, sob o seu domínio kármico, vamos dizer assim, para esse cultivo do conhecimento espiritual. Porque se lembra que logo lá nas primeiras qualidades, o conhecimento ele é o fruto da inteligência, do discernimento. E você tem que usar esse conhecimento sobre Krishna para que você se mantenha no ritmo feliz. Porque como que você vai seguir sua vida com uma boa vontade, com boa disposição, se você não está sentindo a felicidade desse conhecimento está sendo manifestado no seu coração? Entende? Se você não está sentindo felicidade, então naturalmente você vai deixar os seus sentidos irem para outras direções. Mas se você está muito feliz em Krishna, e isso aumenta progressivamente, porque a felicidade nada mais é do que o fruto do amor por Deus, você vai angariar assim muitas realizações legais, positivas. Então podemos observar aqui que depois que controlamos os sentidos, né, e a mente, nós estamos entendendo que o fruto disso é a felicidade de viver aqui, não no mundo material, mas viver em Krishna, mesmo estando aqui nesse mundo de energia material. Então a felicidade é quando existimos favoravelmente cultivando a vida espiritual. E aflição
A aflição é outra qualidade também, porque às vezes mesmo uma coisa que, entre aspas, é negativo, isso simplesmente é para nos avisar que estamos em desarmonia. Então é muito legal, assim, quando um corpo, por exemplo, está com febre, a febre não é ruim. Ela está falando que o corpo está não está saudável. Alguma coisa precisa ser feita para que a gente entre nesse padrão de saúde novamente. Da mesma forma, se você não está vivendo feliz, que é a posição natural da alma, né? Ananda. Se você está se conectando com Krishna, seja nesse mundo material, no reino celestial, no reino espiritual, você está em Ananda, você está no seu nível de felicidade. Entende? A gente quer sempre fugir daqui, eu vou ser feliz só em outro lugar. Você nunca vai ser feliz em outro lugar se dentro de você não estiver vivendo Vishnu Krishna, né? Krishna meditando em seus passatempos, cantando os seus nomes, falando sobre ele. Então olha só, que tão agradável que Krishna nos proporcionou as belezas da natureza, proporcionou, né, tantos momentos agradáveis, e agora a nossa hora feliz mesmo é aqui, estamos falando de Krishna. Estamos falando sobre o artista de toda essa natureza, do ser que fez tudo. Krishna, ele está dentro do coração, né, de todos os passarinhos, de todas as árvores. Ele é a energia que move a água do rio, das cachoeiras, o oxigênio, o ar, a água, tudo isso é Krishna. Inclusive nesse capítulo 10, a opulência do Absoluto, ele descreve tudo que ele é. Então a gente tem que ver isso e entender que esse momento feliz, agora você simplesmente está falando sobre aquele que é a origem, que é o dono desse cenário material maravilhoso, onde você está agora celebrando esse momento aqui, podendo falar de Krishna. Falar de Krishna é celebrar a vida. Então as pessoas estão assim, falando só de problemas, se lamentando, mas elas não querem viver em Krishna completamente. É simples entender isso. Então o que é essa aflição que Krishna está falando aqui como qualidade? É exatamente, Prabhupada explica, né, que o doloroso ou aflitivo é aquilo que é desfavorável ao cultivo da consciência de Krishna. No momento que você não está pensando, sentindo e agindo em Krishna de uma forma favorável, você entra na vibração de aflição. Aí você começa a viver a história do mundo. O que eu tenho? Futuro, amanhã a política está errada, tudo é caos, é guerra. Você começa a entrar numa vibe que é um modo de ignorância e da paixão. Então o devoto, como que ele sensibiliza o mundo? Ele sendo um exemplo da autoridade divina. Ele simplesmente está passando a mensagem de Deus e pedindo às pessoas que, por favor, cantem o nome de Deus, por favor, estudem os livros divinos. Dessa forma, será a nossa maior contribuição para o planeta, e Krishna vai nos ajudar a usar a linguagem adequada para que alguns políticos, alguns religiosos assim, possam entender toda essa barganha com a natureza material, esquecendo de que Krishna é o proprietário, é o centro de tudo, né? Então, Prabhupada fala que tudo que for favorável a esse desenvolvimento da consciência de Krishna na nossa vida, ele deve ser aceito. Mesmo que aparentemente pareça uma coisa negativa, se é favorável, é melhor você escolher isso, porque você vai ser feliz. É o menos que vale mais, não é isso? E qualquer coisa que for desfavorável, mesmo que seja algo assim que todo mundo está querendo, é o sonho de consumo de todo mundo, se essa coisa for desfavorável para o desenvolvimento da consciência de Krishna, então o Prabhupada diz que essa coisa deve ser assim, imediatamente rejeitada. Esse é o poder da nossa inteligência, é o poder de discernimento, onde você fala, seguirei com Krishna, né? Tem o último verso do Shikshastaka, que Sri Chaitanya fala, aquele Shikshastaka
Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e Ele sempre o será, mesmo que me trate asperamente, ou você não esteja na minha presença, assim, Ele é meu Senhor incondicionalmente. Não lembro muito bem o verso de cabeça. Então, ele sempre será meu Senhor incondicionalmente. Não vou estabelecer condições materiais para estar com Krishna. Mas estando com Krishna, Krishna dentro do seu coração, Ele sabe exatamente a sua fraqueza. E Ele não vai te dar aquilo que é o que vai te desviar dele. Está entendendo? Esse é o jogo do amor. Krishna, Ele não quer perder você, porque agora você está se rendendo a Ele. Então tudo aquilo que aparentemente parece favorável para a sua vida espiritual, entre aspas, Krishna sabe que você vai cair naquela frequência. Então Ele não deixa acontecer na sua vida. Então não é que Krishna não te dá certas coisas. Às vezes a pessoa com um pouquinho de dinheiro já esqueceu a consciência de Deus. Mas para o devoto puro, Krishna dá 1 trilhão de reais. O devoto ele não está mais aqui. Aquele dinheiro não é mais uma coisa, um valor material. É um valor a ser aplicado na transcendência. E assim para tudo. A comida, tudo é para Deus. Temos que entender isso. Então as pessoas que estão aflitas nesse mundo, mesmo pessoas que se dizem devotas, é por causa disso, é porque elas estão meio a meio, estão vivendo a vida favorável, mas ao mesmo tempo cultivam aquelas coisas que são desfavoráveis. E não é Deus que está deixando elas aflitas, não, mas é porque a própria condição da alma, que é um servo, né, uma parte integrante de Cristo, um servo amoroso dele, quando não está executando atividades, pensamentos e sentimentos em relação a Cristo, ela fica triste. Ela sabe que é uma energia que não tem nada a ver com ela. E o devoto puro é aquele que entendeu isso completamente. Então ele rende a sua vida, né? Ele oferece toda a sua existência para Krishna, não assim porque tem que oferecer, porque esse é o estado natural da alma. Não tem como nós sermos diferentes disso. Um dia, em alguma vida, talvez vamos compreender isso, mas já está falado aqui, né? Krishna já fala no Bhagavad Gita sobre isso. Por isso é muito importante absorver esse conhecimento, né? E viver controlando os sentidos, controlando a mente, né? Em felicidade. Por que não? Por que ter inveja de outros devotos que estão felizes em Krishna, né? Acontece muito isso. Por que não ser feliz em Krishna também, compartilhar a felicidade com os outros irmãos em Deus, né? Então o nosso mundo é competitivo até na felicidade. Um quer ser mais feliz que o outro, mas não é assim. No caminho da consciência de Krishna, todas as pessoas, elas servem umas às outras. Não, eu sou feliz porque você é feliz em Krishna. Não é assim que as gopis e Srimati Radharani são lá no mundo espiritual, né? A própria Radharani, ela sente mais felicidade pelas gopis estarem se associando com Krishna do que ela mesma. E as gopis, elas sentem muito mais felicidade por Radharani estar se associando com Krishna do que elas mesmas. Essa é a competição espiritual. A competição é tipo assim, o quanto você está mais feliz que eu, por eu estar me associando, ou tendo essa felicidade de estar conectada com Krishna. Mas é lógico que Radharani é sempre a campeã, né? Porque Radharani é o amor de Krishna, desejando que todos nós estejamos associados com Ele. Então Radharani é sempre um concurso, a gente não pode, mas entre nós aqui, né, vamos assim ver que um irmão faça tudo para que essa pessoa fique feliz em Krishna, assim, favoreça a vida das pessoas, emane energias boas, vibrações, né, de Bhakti Yoga. E Bhakti Yoga é isso, unido a Deus em amor, nós nos unimos amorosamente com todos os seres e principalmente com aqueles que estão na mesma vibração amorosa do que nós.
Então, acredito que agora está um pouco tarde, o pessoal, como sempre, está com fome, né? A nossa passadinha vai sair hoje, vai ser uma delícia. Agradecemos também a Krishna por ter nos dado a oportunidade desse dia de estar em contato com a floresta, né? Com todos os amiguinhos que vivem nela, nos rios, nas cachoeiras, né? Ver flores, contemplar tantas cores maravilhosas, assim, poder ver a presença dele mesmo, assim, dentro do nosso coração. Eu espero, né, que nós possamos estar aí meditando mais sobre essas qualidades, e a gente, lógico, se vocês quiserem, nós vamos ter uma quarta aula para continuar até o fim dessas qualidades, né? Vamos ter a qualidade de falar sobre as qualidades que Krishna criou em nós, para que nós tivéssemos uma vida maravilhosa. Por que a vida tem que ser uma coisa horrível, se entendemos que Krishna está controlando tudo, não é verdade? Ali no verso 72 do capítulo 18, Krishna fala, quem está comigo, né? Sanjaya fala, quem está como Krishna, vivendo como Krishna e Arjuna nesse sentimento de amizade e entrega total, vai ter assim opulência, né? Imagina, Vishnu, Lakshmi Devi, Lakshmi, ela serve ao devoto de Vishnu, né? Não Maya, né? Maya serve ao devoto materialista ou aos materialistas, e é uma energia assim muito instável. O devoto fica com medo, pode perder tudo, né? Todas as relações, pode perder tudo a qualquer momento. Mas o devoto de Krishna não, ele simplesmente, né, como diz o Mestre Cristo, eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Você caminha, né? Krishna explica também, Chaitanya, Atmarama, a alma que é livre. Então é nesse sentido que você conhece a verdade dentro do seu coração e você se liberta. Lógico, vão continuar acontecendo milhões de coisas no mundo, nós estamos em Kali Yuga, tudo caótico, tudo desordenado, desequilibrado, as pessoas fora da religião, né? Até que está entrando agora essa energia da nova era aí, do Sol Central, que vai dar um upgrade de consciência na turma, e nós temos que estar nos preparando para ser, como eu tinha falado, ficar energeticamente favorável, para que ao estar em contato com as pessoas, com as plantas, com os animais, com tudo, a gente esteja passando a nossa energia. Essa energia é infinita, é energia livre, entendeu? É Krishna manifestando em nosso coração o tempo todo esse sentimento de satisfação por nós estarmos aqui nessa forma humana, nos dedicando à vida espiritual. Então vamos assim, prestar assim, uma atenção bem profunda nesse detalhe da inteligência, né? A inteligência é que começa tudo. Todos os dias acorda, sou um espírito, estou num corpo material projetando o mundo de acordo com o conhecimento. Qual é o meu conhecimento? Então o meu conhecimento, o que é matéria, né? O que é espírito? Realmente eu estou sentindo que eu não estou duvidando, mas também não é uma fé cega, eu estou obtendo conhecimento no dia a dia. Eu estou vendo o que é ilusão, o que é a realidade, né? Eu tenho tolerância por todos os seres que agora estão à minha volta. Não que você seja superior a nada e tem que tolerar, não, simplesmente porque você está vivendo em Krishna e você não está mais interessado, né, no bate-papo, na ofensa, nas agressividades dos outros, no julgamento. Você está vivendo em outra vibe, né? E aí você passa a falar, fala assim, o que você está falando aí, a verdade é isso aqui. Aí o cara vai discutir e fala assim, bom, então eu fico em silêncio. Eu só posso chegar ao ponto de falar o que Deus relatou e o que é a minha realização. Se você não está sentindo isso e está se sentindo incomodado, vá estudar, vai cantar o santo nome, vai se associar com a vida superior. E daí, nesse sentido veraz dentro do seu coração, automaticamente você controla os seus sentidos.
usa seus sentidos, né, para desfrutar as coisas relacionadas com Krishna. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu está glorificando Sri Krishna Sankirtana. Primeira coisa que Chaitanya Mahaprabhu fala, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, ou seja, todas as glórias a tudo aquilo nesse mundo material que é sagrado, que está relacionado ao desenvolvimento do seu despertar amoroso por Deus. Entende? Depois, controle da mente. Seu sentido, né? Controla a mente, entendendo que seus pensamentos, a sua mente que está sendo a sua amiga ou sua inimiga. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, no capítulo 6. E aí você controlando a sua mente, os seus sentidos, vivendo essa verdade, sendo a verdade que você está falando realmente, entendeu? Em sincronia com essa verdade, você vai atingir esse estado feliz. A Nanda vai começar a se manifestar através desses véus materiais, né, que se chamam corpos grosseiros e sutis. A sua essência, a Nanda, feliz, vai começar a se manifestar. E você fala assim, cara, eu não tenho culpa de estar feliz, eu estou com Krishna. Se você está me invejando, se você não está gostando que eu sou assim ou assado, ou porque eu não sigo isso ou aquilo, eu simplesmente estou feliz em Krishna e estou falando sobre Krishna e vivo minha vida muito bem em Krishna, oro pelo planeta, tenho uma intenção, lógico, de sempre passar o conhecimento para quem está querendo receber esse conhecimento, né, de uma forma favorável. Vejo as pessoas aflitas, guerras, assim, isso é fruto das trevas, né? Modo da ignorância, modo da paixão. Você tem que vibrar Krishna. O resto está acontecendo, né? Eu falo assim, o pau está quebrando. Mesmo que eu abandone o corpo no meio dessa loucura do mundo material, você vai abandonar o corpo cantando o nome de Deus, assim, e Krishna já sabe que você não está mais preso nesse teatro cósmico aqui da criação dele, assim. Então, como Arjuna, você é um guerreiro que venceu a batalha de Kurukshetra e vive agora na vibração de Krishna, e um dia, né, iremos voltar assim espiritualmente para Krishna. Enquanto a gente estiver aqui no mundo material, sejamos também espiritualmente presentes em Krishna. Isso é o devoto puro, né? Devoto puro. Todos nós um dia vamos chegar nesse estágio, para que quando vier a morte, né, como falamos lá na primeira aula, possamos ir diretamente para o mundo que vai caber a nossa vibração de espírito aqui desse mundo. Krishna, ele vai nos favorecer. Por que tanto medo disso, daquilo? Não, Krishna, ele está garantido. Eu prometo para você, não temas. Se você se render a mim, eu vou te libertar de toda essa paranoia, né? Essas atividades, essas reações que estão te fazendo você se afastar de mim, e vou levar você para o mundo espiritual. Igual nós estamos aqui hoje. Olha só que lindo, né? Grilos, sapos, essa natureza tão bela assim. Mas é bela exatamente porque estamos sempre com Krishna. Como também na cidade as pessoas também às vezes também. Não é o lugar, nada, é só a consciência. Então, gente, nos alongamos bastante. Podemos amanhã ou depois, sei lá, continuar a falar sobre as qualidades, né? Agradeço a presença de todos vocês. Todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são ao Bhagavad Gita, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.